2024 realmente começou bastante agitado e hoje você tem uma lista de países que entraram agora na definição técnica de ser um país que está em recessão. E essa lista é composta por países muito importantes como o Reino Unido, né, e também o Japão, mas você tem outros países na Europa como a Dinamarca, a Estônia, a própria Finlândia, Luxemburgo, Moldova, até o Peru na América do Sul e também a Irlanda, que entraram agora recentemente em recessão. E aí vai ser importante você ver os próximos capítulos. Você tem a Alemanha, que tecnicamente não entrou em recessão, mas que vem numa baixa bastante forte na sua economia. Eu vou fazer um capítulo sobre isso também, mas a gente tem vários motivos de isso acontecer, com a Alemanha sendo ela a locomotiva da Europa, mas está sendo bastante afetada. E aí fica a pergunta, né? Como é que isso vai afetar os Estados Unidos? Nesse podcast eu passo sempre o ponto de vista americano, porque ele acaba sendo o centro de todo esse sistema, e as decisões do Fed podem influenciar o mundo inteiro. O Brasil está numa posição muito interessante por um lado e perigosa pelo outro. A perigosa é pelo gasto governamental, que vem aumentando bastante, né, com uma força muito, muito grande agora, mas por outro lado você tem a agricultura e a indústria e principalmente a balança comercial, que vem segurando bastante o Brasil numa posição relativamente interessante para o resto do mundo, que vem segurando o câmbio, inclusive, para que isso não vá mais longe ou até fique mais perto dos 4,50 do que dos R$ 6 por dólar. Mas aqui realmente o meu foco do podcast vai ser os Estados Unidos, e aí talvez a gente se pergunte, ok, e os Estados Unidos, será que eles vão acabar entrando em recessão também? E isso é uma pergunta muito interessante, pode ter uma resposta que você não esteja esperando, ou que não seja muito discutido. Então a gente sabe de toda a nossa novela, né, que a gente vem vendo pelo Fed, de fazer esse corte ou não, o mercado acha que ele vai fazer, o Fed está sendo bastante cauteloso, e vem aí postergando cada vez mais uma previsão de um primeiro corte. Mas eu venho sempre discutindo aqui no podcast como que o Fed precisa ter algum motivo muito forte para começar esse corte de juros. E também um bom termômetro, que é importante nós vermos, é que o que vai definir o que vai acontecer nos Estados Unidos provavelmente vai ser algo que vai acontecer fora dos Estados Unidos, antes que isso aconteça com os Estados Unidos. Provavelmente, até quando você analisa ali a teoria do milkshake do dólar, do Brent Johnson, e eu sou muito tentado a ver que essa teoria está cada vez mais correta ao longo do tempo, pode ser que isso mude, mas por enquanto não vem mudando, os Estados Unidos seria o último lugar a ser afetado. Então você percebe que talvez essa teoria esteja trabalhando nesse exato momento, quando você vê vários países como o Reino Unido, né, o Japão, aí a própria Alemanha, o Canadá, começando a ficar cada vez mais próximos de uma recessão como um efeito dominó. Por que tudo isso está acontecendo agora? É porque você vê que existe realmente uma relação entre todos esses países e que eles mostram uma dificuldade cada vez maior de acessar o mercado eurodólar. Tudo gravitaciona em volta do sistema eurodólar. Se você não entende como o dólar funciona, fica muito difícil de você entender como que a macroeconomia funciona. Então o dólar, eu sempre insisto a falar isso no podcast, ele não pertence somente aos Estados Unidos, ele pertence ao mundo inteiro, e o mundo inteiro tem dívidas em dólares entre eles mesmos. Então eu vejo, inclusive, muitos comentários no meu podcast, onde as pessoas estão bastante apaixonadas, ou elas falam que a Rússia está mentindo, ou que elas falam que os Estados Unidos são imperialistas. Então é importante a gente tentar enxergar não pela realidade do jeito que a gente gostaria que ela fosse, mas pelo que ela realmente é. Então isso aqui é baseado numa conversa recente que o Brent Johnson tem no podcast dele, que eu queria trazer aqui para você, que é o fato de que a gente está num período muito, muito incerto, porque quando você olha a questão do Fed, ele tá naquela de, olha, eu gostaria que a inflação fosse 2%, né? A gente ainda não controlou totalmente, então eu não tenho previsão para fazer esses cortes. Enquanto isso, os mercados não param de subir, o que poderia ser uma força inflacionária, né? O que poderia sugerir que nós temos uma inflação que continua muito persistente. E o CPI mostra isso. Eu falei no meu último capítulo sobre isso, ele veio mais forte do que o esperado.
Só que você tem que ver o que está acontecendo nesse número, né? Que algumas coisas são deflacionárias, outras são inflacionárias e aumentam a confusão cada vez mais. Outra coisa que é interessante você ver é que o mercado de ações, que ele não para de subir, mas talvez por conta aquelas ações que a gente chama de Magnificent Seven, que são principalmente a de tecnologia, né? Principalmente a Nvidia, né? Quando você fala de inteligência artificial, só que fica difícil você saber o que vai acontecer no futuro, porque você tem, por um lado, uma força muito grande de subida em relação a esse tipo de demanda, mas talvez não seja necessariamente pelas empresas em si, mas seja somente daquela euforia do mercado de que eu preciso fazer o mercado subir, porque agora o Fed prevê que ele vai baixar os juros. Só que por outro lado, você percebe que existe coisas na economia americana que estão seguindo a tendência dos outros países ao redor do mundo, que seria deflacionário, mas por outro lado você tem essa contracorrente da Bolsa de Valores que não param. Mas quando você para pensar, não existe nenhum motivo para o qual elas não continuariam a subir, a não ser que tenha um grave problema em relação ao efeito dos juros altos que ainda continuam, porque muitas empresas continuam com os seus financiamentos em vigor com os juros antigos. Eles não renovaram ainda com juros novos. Então, essa inflação, entre aspas, ela pode continuar baseado no fato de que você não tem nada que impeça ainda, baseado que não exista nenhum tipo de barreira nesse exato momento criado pelos juros altos, porque eles não entraram em efeito ainda para as empresas. Então, a partir do momento que elas começarem a renovar as suas próprias dívidas com um juro maior, aí o impacto pode ser bem maior. E aí pode ser que você veja alguma mudança, mas isso não vem acontecendo, pelo menos no curto prazo. Então é muito interessante você ver essa dinâmica, né, que torna toda a análise cada vez mais complexa. Agora, por outro lado, o Fed, querendo ou não, ele vai querer ter um pouquinho de inflação, né? Ele não quer que isso seja zero, porque o mundo inteiro funciona num sistema de dívidas, então você precisa ter um pouco de inflação. Não seria zero, porque aí você cria uma deflação, você tem cada vez menos dinheiro no sistema, mas você não quer que seja nada muito alto, 9%, 10%, que criaria um sofrimento muito grande na população. Então é por isso que você quer ali aqueles 2%, aqueles míticos 2%, que é a meta não somente do Fed, mas de qualquer banco central. Agora, quando você pensa nos Estados Unidos, por que o mercado não cai nos Estados Unidos? Por que ele não simplesmente segue o que está acontecendo no resto do mundo? É justamente por conta da dinâmica do milkshake do dólar, que é quando você tem países que estão entrando em recessão, você vê um Japão da vida que disse que ia subir os juros, ele desistiu da ideia. Você vê a Alemanha, que talvez seja obrigada a fazer cortes cada vez mais rápido. A Europa está vendo ali seus países no bloco entrando em recessão um após o outro. E isso pode ser que force a mão do Banco Central Europeu a baixar os juros. Mas se ele começar a baixar os juros, o retorno sobre a dívida desses países cai. E se os Estados Unidos continuam com um juro alto, isso vai criar, mesmo que ele não suba, mas só o fato dos Estados Unidos não descerem os juros e a Europa fazer os juros cair e o Japão fazer a mesma coisa, você acaba tendo uma nova oportunidade de arbitragem para o capital externo começar a entrar nos Estados Unidos. Olha que confusão. Então essa dinâmica pode acabar fazendo os Estados Unidos virar um imã, atraindo esses dólares fora dos Estados Unidos, do sistema eurodólar, para dentro dos Estados Unidos, e que isso acaba... E para onde esse dinheiro vai? Ele vai para bonds americanos, mas ele também vai para o mercado de ações. Então, aquele mercado de muitas pessoas que acham às vezes que não tem como um mercado insano como está acontecendo agora nos Estados Unidos, que subiu 14, 15 semanas seguidas, não tem como isso continuar subindo. Chega uma hora que tem que cair. Eu posso até pensar que isso possa ser verdade. Em algum momento, mercados eles costumam corrigir. Não cabe a mim fazer nenhum tipo de previsão, ou muito menos alguma recomendação de investimento para você, mas eu só quero te passar a dinâmica que muitas vezes o que a gente acha que é certo pode ter novo capital que entra
mas de lugares que você não imagina, por motivos que você não imagina. É por isso que a macroeconomia é bastante complexa. Então o Fed não tem nenhum tipo de motivo para baixar os juros agora, mas outros países europeus estão começando a apresentar cada vez mais uma razão para fazer isso. E tá aquela queda de braço. Quem vai ceder primeiro? E é muito difícil você imaginar uma queda de juros do Fed sem ter acontecido uma queda significativa fora dos Estados Unidos. É assim que funciona a dinâmica desse milkshake do dólar. Então, mesmo que você seja um completo apaixonado dizendo que os Estados Unidos são um império que tem que cair para agora esse novo mundo multipolar, você vai precisar prestar atenção em quem são esses candidatos para destronar, porque eles não estão indo nada bem. Você pode pensar na China. A China está, nesse exato momento, entrando num processo deflacionário fortíssimo. Ele não está considerado como recessão, porque às vezes a gente até tem dificuldades para receber números que saem da China, mas a China está em seríssimos problemas. O mercado imobiliário dela caindo horrores. A Bolsa de Valores caindo mais de 40% nos últimos meses, eles tentando segurar a onda com o Yuan, né, que está sustentado acima do 7,2, mas pode ser que isso tenha mais um fôlego para ir para cima, o dólar ficando cada vez mais forte, bancos emprestando cada vez menos e risco sistêmico cada vez maior. Então, essa dinâmica faz com que se crie uma fuga de capital para mercados mais seguros. E para onde isso vai? Para os Estados Unidos, percebe? Então, mesmo que você não goste dos Estados Unidos ou que você queira que haja uma implosão do mercado americano, por conta do sistema, da maneira que ele funciona agora, é difícil você ver isso sem uma implosão fora dos Estados Unidos. Será que essas recessões, esses países que estão entrando em recessão agora, são o primeiro sinal de que agora o endgame, né, o capítulo final da teoria do milkshake do dólar esteja realmente acontecendo? Pode ser que sim. Pode ser que não, pode ser que nós tenhamos aí uma queda do dólar ao longo do tempo, e eu sempre falo isso, um dólar caindo não significa que ele está morrendo, pelo contrário, significa que esse jogo está se perpetuando cada dia mais, como se fosse uma bola uma bola de vôlei que você tenta mergulhar ela embaixo da água, e aí quando você solta, ela sobe, então você pode até ir empurrando essa bola para baixo, mas chega um momento que ela volta a querer subir, então é mais ou menos assim que hoje o DXY, o índice do dólar, tá se comportando. E ele se fortalecendo, por outro lado, é um grande problema para o resto do mundo, porque ele faz com que os outros países percam cada vez mais a sua força econômica para se manter no jogo. Afinal de contas, todos os países estão endividados em dólares. Percebe como você tem muitas contracorrentes que jogam uns contra os outros? Por isso que é muito difícil você tentar fazer algum tipo de previsão. Então, meu objetivo é educar em relação às forças que estão jogando nesse mercado. E é sempre importante você tentar ver o que acontece, para você tentar entender cada vez mais o que pode ser visto na cena dos próximos capítulos e como você pode tentar se proteger nesses cenários.